Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 22 da redação Nota 1000. Vamos lá? Essa aula é basicamente a conclusão, né, da redação que nós começamos lá. Entretanto, a gente precisa fazer a redação inteira. Então, como o quadro é pequeno, né, eu já testei a redação inteira, não cabe aqui, porque eu finalizei ela não cabe ali. O quadro é pequeno. Então, eu vou colocar alguns tópicos importantes, né? Que sirvam de orientação para qualquer assunto, certo? E depois eu vou ler a redação concluída, tá? Inteira, passada a limpo, naquela folha final da redação, beleza? Que o que a gente fez tudo foi rascunho, né? Então, a redação final, né? Que não pode ter rasura, não pode ter erro de gramática, não pode ter nada de errado para ser nota 1000, né? Depois eu leio aqui, beleza? Então vamos lá. A expansão do agronegócio no Nordeste brasileiro, né? Então, a gente tem que levar em conta algumas questões, né? A primeira questão que a gente tem que pensar é a questão do clima, tá? A questão do clima faz toda a diferença quando você imagina qualquer tipo de negócio numa região, né? Só para dar um exemplo besta, como é que a pessoa vai pensar em abrir um negócio de vender sorvete num lugar gelado, né? Tem que ser num lugar quente. Então, tudo isso entra em análise antes de pensar num negócio. Todas as pessoas vão planejar, tem que haver um planejamento. Isso já tem que estar sendo pensado quando você começar a fazer a redação, de ter esse conhecimento prévio de que lá é um lugar seco. Então, de que se valeram as pessoas que pensaram nesse agronegócio no Nordeste? Das águas do Rio São Francisco. Elas se basearam na questão de que, apesar de ser um lugar seco, tem as águas do Rio São Francisco, né? Tá bom? Então, ó, a expansão do agronegócio deve levar em conta a questão do clima, né? Deve levar em conta a questão do clima, tá? Ele é seco na maioria dos estados. Entretanto, existe o Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco, acredito que você deve ter ouvido falar na transposição do Rio São Francisco, que era uma grande obra que visa principalmente a distribuição mais justa das águas do Rio São Francisco pelo povo nordestino, né? A transposição do Rio São Francisco favorece essa expansão. Porque não tem como pensar em criar um negócio com plantas e bichos sem ter água, né? Então, essa é a primeira parte da questão. Uma outra coisa, né, seria a esperança da transposição nessa expansão do agronegócio no Nordeste, né?
Uma coisa é a gente pensar que a região Nordeste, ela deve ser o primeiro lugar no Brasil em agricultura familiar, né? As outras regiões têm mais uma questão de exportação, por exemplo, como por exemplo a região Centro-Oeste, que é a campeã na produção de grãos no Brasil. Essa é a parte que a gente precisa ter esse conhecimento para poder prosseguir. Então, a predominância, né? A predominância desse agronegócio do agronegócio no Nordeste deve ser abastecer o mercado interno. Tá? O que eu falei, enquanto as outras regiões do país se cuidam do abastecimento do mercado externo, né, das exportações, de vender para outros países, a predominância do agronegócio no Nordeste é abastecimento do mercado interno. Tá? Então, com a expansão desse agronegócio no Nordeste, a gente pode pensar o seguinte, para colocar na redação. Durante muitas décadas, as famílias nordestinas tiveram que fugir da seca, né, para as metrópoles, muitas metrópoles da região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, enfim, fugindo da seca. Vieram procurando emprego, procurando melhores condições de vida, né? Fugindo da seca, da morte mesmo, né? Quem consegue viver sem água, né? Morria gado, morria tudo, e a pessoa não tinha mais esperança de ficar lá, então veio muita gente para a região sudeste. Com a expansão desse agronegócio, o caminho, as pessoas podem fazer o caminho de volta, sabe? Né? Então, essa expansão do agronegócio trouxe a esperança de muitas famílias se reencontrarem nas suas terras de origem. Porque muita gente volta e reconstrói a vida. Né? Isso tem duas coisas muito legais aí nessa história do agronegócio no Nordeste. Duas coisas legais. O reencontro de famílias que foram separadas por causa da seca, que uma parte da família veio, outra ficou. Então, muita gente pode estar retornando, se reencontrando, né? Mesmo que tenha passado o tempo, né? Mas o sentimento de família continua lá. E esse retorno acaba por desinchar um pouco as grandes metrópoles da região sudeste que acolheram os nordestinos. Né? Olha que coisa legal. Né? Então, a gente pode colocar isso aqui, ó. Sendo assim, com a expansão do agronegócio, muitas famílias nordestinas podem estar fazendo
Estar fazendo é gerundismo, né? Um vício de linguagem não vou colocar aqui, não. Podem fazer o caminho de volta. Já que em décadas anteriores colaboraram com o inchaço de algumas cidades do Sudeste. Certo? Ajudaria muito na redução da favelização, né? Em suma, na redução da favelização de algumas metrópoles, né? Algumas metrópoles e redução de desigualdades extremas. Extremas desigualdades sociais. Só para lembrar, não faz uma letra feia assim na redação, não, tá? Por favor. Tá horrível aquilo ali, mas é porque eu tô escrevendo rápido para não ficar muito tempo de costa para cá. Isso é antididático, né? Dar as costas totalmente, enfim. Aí eu vou ler aqui para vocês. Espero que tenha sido interessante essa experiência, né? Dificílima para mim, que é um assunto que eu não domino. Eu não pesquisei para não mentir a minha total ignorância do assunto, né? Senão eu ia ter que ficar mentindo aqui. É um assunto que eu ignoro mesmo. Só fui pensando algumas coisas e na hora que eu fui fazer a redação final, olhar os 2 vídeos para fazer a redação final, eu lembrei de algumas questões importantes, né? Então, a expansão do agronegócio no Nordeste brasileiro pode levar em conta algumas questões de suma importância. A primeira coisa a ser pensada é a questão do clima, que é seco na maioria dos estados nordestinos. Dito isto, pode ser analisada a viabilidade de contar com a imensidão de águas oriundas do Rio São Francisco, que banha parte considerável da região Nordeste. A partir da transposição do Rio São Francisco, que visa uma distribuição mais justa dos recursos hídricos daquele lugar, é possível entender a esperança dessa expansão do agronegócio na região. Como a agricultura familiar e a irrigação estão em ampla expansão no Nordeste, podemos inferir que haja predominância do abastecimento interno, enquanto outras regiões do país se encarregam das exportações. Foi o que eu falei, né? No Nordeste predomina a agricultura familiar, enquanto as outras regiões partem para a questão das exportações.
o povo nordestino, que sempre foi tirado de suas terras por causa da seca, do desemprego e da desesperança, né? Com a expansão do agronegócio, então, pode-se pensar no retorno de muitas famílias aos seus locais de origem, desinchando um pouco alguns estados da região sudeste. Sendo assim, muito ajudaria na redução da favelização desses locais e da diminuição das extremas desigualdades sociais verificadas nas últimas décadas. Olha, sinceramente, eu espero que essa experiência aqui tenha sido proveitosa para você. Espero que você deixe o seu comentário, tá bom? Que você se inscreva no canal. Eu não vou fazer mais isso, não. De falar sobre coisas que eu não entendo. É horrível, dificílimo, né? Mas é para a gente ter mais ou menos uma ideia do que acontece lá na redação, na hora que a gente está lá fazendo. É lógico que eu já passei por isso, né? Mas o tempo passa e a gente esquece o que sofreu, né? E a experiência é bem difícil, bem complicada mesmo. Mas eu espero que você tire bastante proveito dessas aulas, porque algumas coisas que a gente colocou aqui servem para qualquer redação, tá bom?